E aí, tudo bem? Você está no Tecnorama, a teoria dos heróis. E este aqui é o primeiro vídeo derivado de Ultimato e que tem também muito de Guerra Infinita e ele vai contra tudo o que muita gente pensa. Por isso ele pode ser bem polêmico e tudo bem com isso, pois esta é a visão do Tecnorama sobre Thanos, algo que mudou completamente após o Ultimato, e nos minutos seguintes você vai entender o porquê. Se é novo por aqui, este é o Tecnorama. Eu vou além das teorias nerds e coloco situações para fazer você pensar. Se você está procurando um conteúdo diferente, este é o canal. Se inscreva, ative as notificações porque este vídeo tem este selo aqui, ó. É o selo de qualidade raiz Tecnorama, uma visão totalmente original sobre o MCU. Então, bora! Arrancado a minha cabeça. Um estalar de dedos que mudou tudo. A construção da narrativa em Guerra Infinita é tão perfeita que culmina em algo prévio das HQs, mas que a gente pensava, a Marvel nunca vai fazer isso. Pois é, ela foi lá e fez. E após ver Ultimato, a gente coloca a Guerra Infinita finalmente num pedestal. Calma, Ultimato é um filme incrível sim. Ele é épico, ele é sensacional e incrivelmente trabalhado como desfecho de mais de 10 anos e 22 filmes. Ele é perfeito nisso, mas o roteiro de Guerra Infinita é bem melhor. Do início do filme até o final, não dá pra cravar se Thanos vai conseguir todas as joias. E por essa razão ele mantém o suspense até os últimos minutos. Ele te prende e ele consegue fazer isso. E Thanos também consegue. E aí, Thanos se torna um dos maiores vilões do cinema. Metade da população universal dizimada, o plano perfeito e com uma vantagem incrível. As joias do infinito todas ali na sua mão. E é sobre essa vantagem que a gente vai discutir aqui, porque a pergunta na época era justamente essa. E agora, como derrotar Thanos? E essa cena aqui diz muito pra gente. 4 joias para tirar Thanos de Wakanda, espaço para abrir o portal, realidade para criar o seu mundo, tempo para ir a outro período e a joia da alma para curar o que a Stormbreaker fez no seu peito. Tudo tava lindo até aqui. Thanos em sua fazenda, entre aspas, com seu plano executado de posse de todas as joias do infinito. Ele havia criado seu mundo perfeito, ele está em outro período de tempo. De novo, como derrotar Thanos? A resposta: o próprio Thanos. Não, Thanos, não. 3.000 vezes não. 3 milhões de vezes não. E se você acha exagerado, tudo bem, mas... O que você fez? Como eu disse na análise, eu chamaria da mais completa burrice, entre outras coisas, mas a principal. Depois de tantas lutas, batalhas, guerras e sacrifício dele próprio, ele decide fazer uma aposta: destruir todas as joias do infinito porque o seu plano já estava consumado. Genial! Só que não. Isso vai contra tudo o que Thanos fez no seu passado para encontrar as joias, e agora a gente sai dos filmes e entra no pensamento malthusiano de Thanos. A teoria populacional malthusiana foi criada por Thomas Robert Malthus, que, preocupado com o crescimento populacional acelerado, alertava que a população crescia em progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Isso no futuro seria um caos para Malthus, provocando desordem social, econômica, geográfica, acarretando uma drástica escassez de alimentos. Então, para ele, o crescimento populacional deveria
poderia ser controlado, mas já no século XX sua teoria foi totalmente desacreditada devido às novas tecnologias na produção mundial de alimentos. Claro, de lá para cá muitas visões mudaram. Hoje já existem os neomalthusianos e os reformistas dessa teoria. E bom, aqui o Tecnorama está sendo bem raso apenas para exemplificar a visão de Thanos. Só que essa visão de Thanos é uma visão muito mais ampla. Como um conquistador de mundos e grande conhecedor de sistemas e civilizações, para ele não tem teoria não. É 8 ou 80. O universo precisa de equilíbrio agora. E o atalho para o desejo de Thanos, que é este tal equilíbrio, é através do poder das joias do infinito. E é no genocídio que se encontra o mundo ideal para Thanos. Se você por algum momento achou que Thanos estava correto em seu plano, e principalmente que seu pensamento tem uma base lógica, eu acho que você tem que repensar isso meio que urgente. A gente está falando aqui de um problema de ordem social mesmo sendo universal. Afinal, se há civilizações de indivíduos, há sociedades, e não estamos falando apenas de seres evoluídos, mas também de animais que vivem em sociedades. É por isso que esse desejo de Thanos atingiu toda a pirâmide de seres do universo. E é por isso que o pensamento dele, além de ser bem louco, é genocida e totalitário. Flertar com qualquer possibilidade de equilíbrio dizimando metade do universo é ser totalitário ao extremo. E claro, eu tô sendo redundante aqui. O totalitarismo é o extremo em qualquer lado da balança, esquerda ou direita. E Thanos com as joias é como um governo totalitário, um único partido no comando de um estado ou país e apenas um líder absoluto. E esse cara que é ditador por essência só consegue se manter no poder usando a força, a violência, torturas psicológicas e físicas contra os demais que não obedecem às suas leis. E bem, eu acho que a gente viu tudo isso em Thanos mesmo antes dele conseguir as joias. Ou não? Então, após a sua conquista e com todas as joias na manopla, não havia mais dúvida. Thanos era um deus na mais pura essência de poder. Criar o que quiser em qualquer escala e destruir o que quiser também em qualquer escala. Nas HQs a gente sabe que isso foi muito bem mostrado. Já em Ultimato, o que conhecíamos de Thanos foi praticamente desconfigurado. Vamos anotar alguns pontos aqui. A admiração com que Thanos olha para as joias após conquistá-las é algo bem importante. Não é uma simples busca pelo estalar de dedos para mim, e sim uma adoração a cada uma delas. Essas cenas me lembram bastante a admiração de Gollum ao Um Anel de O Senhor dos Anéis. Claro, a gente sabe que era uma relação bem doentia, mas Thanos, bom, ele sabia muito bem o poder de todas as joias. O poder infinito e o principal, a perpetuação desse poder, a perpetuação do seu plano e do seu desejo. Só que aí, Thanos de repente esquece de tudo isso em Ultimato e de um genocida passa a tentar ser o bom moço da história. Para coroar tudo isso, o Thanos benevolente e com medo de seus próprios atos, destrói todas as joias do infinito. Porque, segundo ele, após a correção que ele fez ao universo, as joias não tinham mais propósito. Aliás, parece que tinha um sim, apenas a tentação. Sério, Thanos? Você estava com medo da tentação de usar as joias para fazer algum mal? É isso? Ora, eu não entendi muito bem não, porque eu sei do seu passado. Eu vi o que você fez e contra fatos não há argumentos. Por trás de Thanos e de seu plano, ele sempre tentou esconder a sua vontade maior nisso tudo. A construção do personagem levou a isso. Thanos queria ser um deus sim. A mim, ele não engana. Mas Christopher Marcus e Stephen McFeely, os roteiristas do filme, parece que se esqueceram disso no processo. E é agora que a gente consegue identificar alguns furos no roteiro que ficam inevitáveis e o Tecnorama vai mostrar isso pra você. 1. A morte de Loki. Thanos mata Loki após ouvir que nunca seria um deus e essa foi a gota d'água para ele. E esse semblante aqui é do tipo, ah é, eu não vou ser um deus? Então...
Loki desafiou Thanos. Thanos não gostou de ouvir que nunca seria um deus e matou o Loki. E isso deixa claro que ele queria ser um deus sim, porque parece que era uma ferida aberta para Thanos. Afinal, ele não sabia se iria conseguir todas as joias, mas se conseguisse, ele sabia que seria um deus. Só que não é isso que a gente viu em Ultimato. 2. Uma aposta. Thanos fez uma aposta ao deixar Nebulosa viva lá em Titã. Com Gamora morta, ela era a única que sabia do seu paradeiro, o Jardim, o planeta 0259-5, um planeta inóspito não habitado, e Thanos apostou que o seu estalo mataria Nebulosa. E aí seria muito mais difícil de Thanos ser encontrado. Só que ele deu mole. Nebulosa entregou o planeta perfeito de Thanos para os Vingadores e azar o dele, decapitado por Thor sem dó nem piedade. 3. Um jardim vazio. Isso aqui não é nem um furo de roteiro, mas pra mim é uma grande oportunidade desperdiçada. Um planeta inteiro para você admirar e se sentir grato por aquilo que fez. E só por esse pensamento Thanos já estava muito errado, mas tudo bem. Agora, roteiristas e senhor Kevin Feige, na boa, vocês perderam a maior chance de mostrar pra gente Ord Zion-Se, o jardineiro. Ele poderia ser muito bem o criador desse jardim e teria com Thanos uma conversa bem franca sobre o universo antes mesmo dos Vingadores chegarem até lá. Sabe aquele fanservice só pra encher os olhos da gente? Então, não rolou. 4. Mais um estalar de dedos. A simplicidade de uma ação. Bom, ficou claro que quando você tem as joias do infinito em mãos, tudo é muito simples. Basta fazer isso daqui. Essa resolução deu muito certo em Guerra Infinita, mas se tornou também muito simplista em Ultimato. Para destruir as joias, Thanos estalou dedos mais uma vez, o que fez com que a manopla se fundisse ao seu braço e causando sérios problemas em seu corpo. Só que, se a gente contar, foram 5 tentativas deste estalar de dedos. Guerra Infinita, ok. Thanos para destruir as joias, ok. Hulk na base trazendo todos de volta, ok. Thanos com a manopla de Tony, a gente sabe que não deu certo, mas ele bem que tentou. E depois temos Tony com as joias na marca 85 e essa deu certo também. Mas pensa, mesma resolução para um filme só? Sério mesmo? 5 tentativas, 4 dando certo, simplista demais para o Tecnorama. 5. 4 joias para sair de Wakanda? Qual o motivo? Como expliquei ali atrás, Thanos ativou a realidade, o tempo, o espaço e a alma. Mas parece que de fato só foram o espaço e a alma, porque ele não foi para outro período de tempo, e muito menos construiu o jardim com a joia da realidade, justamente porque o planeta já existia. Então, como a gente fica? Essa cena de Guerra Infinita perde todo o sentido em Ultimato. E se isso não for um belo furo, eu não sei de mais nada. Pensa, como os Vingadores achariam Thanos se o planeta que ele criou nunca houvesse existido? Pois é, sem ter como achar Thanos no presente, ir para o passado seria a única solução sem destruir as joias. Só que, bom, você sabe o que aconteceu. 6. Sempre um passo à frente dos Vingadores. Ultimato perdeu uma grande chance, tornar Thanos invencível na sua timeline principal após Guerra Infinita. Com as joias em mãos, o plano dos Vingadores se tornaria muito mais dramático e o principal, Thanos sempre estaria um passo à frente deles no presente devido ao poder das joias, e aqui mais uma razão para voltar ao passado. Mas tudo isso leva a gente para uma joia bem específica. 7. Thanos não usou a Joia do Tempo. Este fator talvez seja um dos principais para o Tecnorama. Como você tem a Joia do Tempo e não é capaz de usá-la pelo menos
uma vez para prever que os Vingadores iriam até você, me diz, como Thanos não foi capaz de usar a Joia do Tempo? Sério, qualquer um faria isso, qualquer um. Só que isso não significa que Thanos poderia ver todos os seus futuros com ela. Tudo porque aqui a gente tem um grande fator. Ele não é um estudioso do tempo como o Doutor Estranho é. Estranho só conseguiu ver 14 milhões de futuros possíveis porque, junto à Joia do Tempo, ele usou a consciência universal. E ele só consegue essa consciência meditando, e é justamente isso que ele está fazendo em conjunto com a Joia, e foi assim em Guerra Infinita que ele conseguiu ver todos os futuros alternativos. Isso está no vídeo dos poderes de Doutor Estranho em Guerra Infinita que o Tecnorama já fez, então é só acessar o card aqui em cima. Thanos não conseguiria ver todo este futuro, e voltar ao passado poderia ser um desses planos que Thanos nem faria ideia que os Vingadores poderiam fazer. Mas mesmo com tudo isso, Thanos não foi inteligente o suficiente. Ou será que os roteiristas não foram? Eu acho que faltou um pouco do que Thanos sempre quis ser, um deus. E como tudo isso não aconteceu, o plano de Thanos acaba sendo um fracasso em qualquer cenário. E sim, eu sei que essa saga no MCU consumiu muitas vidas, mas não metade do universo como ele planejou. E eu sei que talvez o peso de perder Natasha e Tony sejam grandes e equivalentes a estas vidas, mas para Thanos os dois não são absolutamente nada. E ele acabou tendo o mesmo destino que planejou para metade do universo. Para o Tecnorama, estes pontos que citei pesam demais, e pesam contra o histórico de Thanos e também da essência do personagem, que acabou sendo um pouco desvirtuado em Ultimato. Eu não reconheci este Thanos após o Snap, e eu não reconheço o seu, digamos que, ato de bondade em destruir as joias em Ultimato. Sério mesmo, eu não consegui engolir essa não. Mas se era pra ser desse jeito, se a morte de Thanos já era inevitável para os roteiristas no começo de Ultimato, por que então não pensar diferente e elevar o status dele ainda mais em Guerra Infinita? Porque pensa comigo, tudo ficaria maior se Thanos, em seu desejo principal, tivesse pedido a destruição de metade do universo. Só que em seguida, ele tivesse pedido também a destruição das joias. E depois, para fechar o seu arco com chave de ouro, ele poderia ter desejado a sua morte. Thanos, um mártir do seu próprio plano. Ele buscaria um equilíbrio que na cabeça dele funcionava para o universo, mesmo a gente sabendo que era um plano genocida e totalitário. Ele destruiria as joias como ato de benevolência que ele tanto pregou em Ultimato, só que ele também morreria por isso. E aí toda a aura do personagem e o que ele representa tomaria um novo sentido. Bom, eu acho que condensei neste vídeo tudo sobre as escolhas de Thanos em Ultimato, revelando para você alguns pontos que prefiro chamar de furos, além de alguns atos falhos dos próprios roteiristas. Tudo que rola nos primeiros 20 minutos de Ultimato diminui Thanos se comparado ao que aconteceu em Guerra Infinita. E claro, isso afeta também todo o arco do personagem e a construção que ele teve ao longo dos filmes. Se não concorda com isso, tudo bem, é o seu direito. Mas aqui vai uma dica para você. Assista Guerra Infinita mais uma vez, prestando atenção somente em Thanos. Esqueça os heróis. Pode ser que você mude de opinião. Para mim, Thanos fracassou, e não foi pouco não. Lide com isso. Eu fico por aqui, um abraço, até mais.